Quando eu recebi o convite da Paula, eu aceitei logo de imediato por duas razões, né? Primeiro, uma razão profissional, porque iniciativas como a da FEAL, que para mim são muito bem-vindas. Eu comecei a trabalhar com fundação de apoio na universidade em 2015 ou 2016, e de lá para cá nós vimos uma crescente na profissionalização das relações das fundações de apoio com a universidade. E na área de ciência e tecnologia isso é essencial, como a gente vai ver na minha apresentação, e tem uma relação emocional também, pessoal, né? O campus Costa, aqui da Pirassununga, foi o primeiro campus que eu trabalhei na USP. E coincidentemente, em homenagem ao Fernando Costa, foi um interventor na década de 30, na época do Getúlio Vargas, criou, né, a escola agrícola na época. E o Fernando Costa também criou uma cidade. Ele é o criador de uma cidade, é o patrono, né, de uma cidade chamada Fernandópolis, que é a cidade da minha família. Então, para mim, eu tenho uma relação com Pirassununga um pouco mais pessoal do que profissional. Então, não tinha como falar não para você, Paulo. Vamos ver por que eu vejo, pelo menos, que as fundações de apoio têm um papel essencial na área de ciência e tecnologia e inovação no Brasil. Primeiro, eu vou introduzir para vocês um conceito chamado burocracia inovadora. É um conceito de governança recente que tenta trabalhar com instituições públicas que têm dois papéis, tanto gerar estabilidade quanto dinamismo para a implementação de inovação no mercado. Se vocês olharem na história da ciência e tecnologia nos Estados Unidos, você vê essas instituições, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Elas têm um perfil jurídico bem arrojado, mas ao mesmo tempo são órgãos públicos. Então, mantém o dinamismo de uma instituição que precisa implementar inovação e ao mesmo tempo tem a estabilidade de uma entidade pública, que permite fazer uma implementação mais arrojada para projetos de longo prazo. O que na iniciativa privada geralmente não se tem. A NASA no início, a ARPA, todas aquelas redes americanas, elas tinham essa característica. Mas para a gente entender no Brasil esse conceito, eu acho que é impossível a gente pensar só em entidades públicas. Nós temos que pensar em redes públicas. Porque se a gente pensar só em entidades, a gente vai ter uma visão de órgãos que são mais conservadores, por exemplo, como o INSS. O INSS ele não tem uma integração muito grande com outros órgãos do Estado, nem da sociedade. Lógico que tem algumas entidades, eles têm parcerias com a área de saúde, mas o core da atividade deles é dominado exclusivamente por eles. Eles não dependem muito das outras entidades. Agora, quando a gente olha para outro serviço público prestado, a gente olhar, por exemplo, a saúde, é impossível você pensar só uma entidade. Não existe mais isso no Brasil desde a década de 2000. O que foi sendo criado são redes públicas. Se vocês forem em qualquer hospital público, ele vai ser financiado, vai ser gerido por uma entidade privada, financiado público, e essa entidade privada vai ter relações com outros órgãos públicos, uma rede bem complexa. Mas vamos ver como que é a tríplice hélice, né? A gente entendeu agora como que a tríplice hélice pode gerar uma rede burocrática inovadora. A ideia central da tríplice hélice é que você tem integração entre a academia, universidades, governo e indústria. E o mais importante é que cada uma, na governança desse sistema de inovação, promova os seus ideais, né? No âmbito da academia, é a integridade em ciência e tecnologia. Na indústria, é a liberdade econômica. E o governo é a estabilidade e o poder de financiamento através de ações unilaterais, né? E regulamentação também, né? Mas como é no Brasil? E como é no Brasil nas universidades públicas? A indústria ela trabalha com direito empresarial, a academia vai trabalhar com direito público, o governo também com direito público. Então, o que acontece? Acontece que nós temos só direito público com direito empresarial. Por quê? O direito público se sobrepõe ao empresarial, à integridade. Em que sentido? Regras estabelecidas pela própria academia não podem ser implementadas unilateralmente. A academia, a USP, por exemplo, ela não pode estabelecer regras próprias de contratação.
Ela tem que seguir a regra que é muito parecida com a contratação de um juiz, por exemplo. E não faz sentido. Ou contratação de um produto, um serviço. Ela segue a mesma regra que a administração central, como o governo federal. Isso não faz muito sentido dentro da tríplice hélice. Os anos passaram, né? Em 2015, aliás, antes, na década de 2000, começou uma pressão das universidades públicas para flexibilizar um pouco isso. Todo mundo aqui viveu isso, né? E quais foram as promessas do Marco Legal da Inovação? Flexibilizar as contratações de RH, flexibilizar os investimentos skin on the game, né, que seriam os fundos de investimento, bolsas, ampliar as bolsas e flexibilizar as contratações de parceria. Isso aqui foi uma promessa, né? Eu acompanhei porque eu comecei a trabalhar justo quando foi promulgada a lei. Então eu imaginava que ia ser uma revolução na área de inovação. Só que uma coisa é a promessa, outra coisa é a realidade, né? E o que aconteceu de lá para cá? Quando a gente olha a flexibilização de contratação de RH, a gente vê as mesmas regras de antigamente aplicadas. O Tribunal de Contas ele vai exigir sempre da universidade o mesmo tipo de rigor de contratação de um juiz, que não faz muito sentido, né? Investimento in on the game, né, que são os fundos de investimento, ainda está muito incipiente. Ainda não tem nenhum fundo de investimento com universidade no Brasil. Já são 9 anos de Marco Legal da Inovação. Bolsas, esse aqui eu acho mais revoltante, porque o que aconteceu? O Marco Legal da Inovação criou bolsa específica para inovação. Só que a Receita Federal ela entende que tem que aplicar as mesmas regras da Lei 9.250, que é a Lei do Imposto de Renda de 95. Então, para que a gente criou a Lei Marco Legal da Inovação? Ou seja, vocês podem ver que enquanto o legislador, né, a lei alterou, os órgãos não quiseram alterar a si mesmos. Continuaram aplicando a mesma lei que já existia. E no âmbito da contratação, que é a parte de convênios, que é o que me toca mais, eu constatei que nós mantivemos os mesmos regimes. Não teve uma evolução no sentido de liberalizar, né, de facilitar a contratação público-privada. E isso se deve não só ao Tribunal de Contas, que continua exigindo da gente parâmetros que são de licitação pública, mas a própria advocacia pública. Aqui eu falo como advogado público, que dentro da advocacia pública tem uma certa resistência a aceitar esse modelo, né? As razões são muitas, né? Mas infelizmente a gente vê que manteve esse modelo e isso se insere dentro no mundo jurídico, que se chama de crise de legalidade, né? Não sabe o que é legal mais dentro da administração pública. E qual é a maneira para resolver essa falta de implementação de regra? Talvez os órgãos mudarem, seria uma saída, mas acontece que há uma resistência até por históricos de mau uso de dinheiro público. Então eles se sentem justificados por conta disso. Mas uma válvula de escape que tem dentro da própria lei de inovação são as fundações de apoio. As fundações de apoio, eu intencionalmente coloquei ela mais próximo da academia, elas conseguem fazer a intermediação mantendo os valores de cada eixo da tríplice hélice, né? Como ela é uma entidade privada, ela tem liberdade para negociar com o setor industrial. Então, a indústria mantém o seu direito empresarial. Como as fundações elas são ligadas à universidade, através da governança, né, como na FEAL, que tem integração com a Exalc, né, você vê a integridade em pesquisa e a segurança em pesquisa fazem parte do próprio jeito de atuação da fundação. Isso eu vivi na prática desde 2016 para cá. Como a universidade foi conduzindo as fundações para maior zelo, maior compliance com suas próprias regras, você vê uma evolução na previsibilidade das fundações. E, como ela também é uma entidade que tem fiscalização do Ministério Público, ela consegue gerir dinheiro público com maior eficiência e respeitando os ditames de direito público. É como eu sempre
falo para meus colegas que não trabalham na área, né? Eu falei, olha, se não fosse as fundações, muito difícil haver ciência, tecnologia e inovação com parceria com instituições privadas dentro das universidades. E é isso, gente. Eu acho que é importante a gente refletir. Eu acho que iniciativas como essa da FIALC vão no sentido de criar redes burocráticas inovadoras dentro da USP, dentro do ecossistema da Universidade de São Paulo, né? E eu queria parabenizar o professor Nelson por, mais uma vez, acreditar no processo de profissionalização das fundações e agradecer o convite. Obrigado, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Foi um comentário que eu fiz, Rafael, quando a gente estudou as fundações que estão vinculadas à universidade, até outras, por exemplo, da Unesp, em Ribeirão Preto e assim por diante. O que você enxerga hoje, estando na Procuradoria? Qual que é a saúde das fundações que são vinculadas às unidades e assim por diante? E como você vê, assim, a gente sabe que essa parceria, pelo que se apresentou aí, essa parceria com as fundações que estão todas adequadamente inseridas no sistema, só tende a crescer, só facilita o crescimento da unidade. É aquela história, não dá para a gente depender só do ICMS/IVA daqui a pouco, né? Então, o que você pensa disso, estando na PG e vendo essas outras? Olhando retrospectivamente, né, eu comecei a trabalhar com inovação justamente quando veio o Marco Legal da Inovação. Então, eu vi a promessa, né, mas na época eu não tinha vivência profissional na área para ver que a lei ela tinha criado algumas estruturas, algumas instituições, alguns stakeholders, né, que eu gosto de falar agora, mas alguns agentes, né, seriam essenciais para a manutenção. E a Fundação de Apoio está lá prevista, né? Na época, para quem não trabalha com ciência e tecnologia, é uma coisa meio estranha, a fundação. Mas quando você começa a trabalhar, você vê que ela faz parte do ecossistema mesmo. E tem vários papéis. A gente vê a parte de contratação, né, de seleção de RH. Tem muito, mas mais do que isso é proteger os docentes, os pesquisadores. Quando bem feito, ele vira mais um escudo. E eu acho que foi esse o projeto da universidade desde o começo, em 2016. O professor Zago que foi deu o pontapé nessa formalização das parcerias com fundações de apoio. E de lá para cá, o que nós vimos? Aumentou respeito às regras. Eu vejo, por exemplo, a FIAL que tem regimento de compras, né? Então fica mais fácil você ter uma contabilidade, né? Ter uma prestação de conta, ter uma responsabilização, quem é responsável pelo quê. Eu também vi muitas coisas do que era herança, né? Já tinha acontecido em outras fundações. Eu vejo que isso é cada vez mais coisa do passado, né? Mas é aquela coisa, quando você começa a evoluir, começa a ter mais fiscalização, né? Mas eu fiquei muito contente que as últimas fiscalizações, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Contas e no Judiciário, nós estamos sendo muito bem-sucedidos. Eu acho que não só a gente está conseguindo mostrar que é possível para esses órgãos de controle, como também a gente está criando um arcabouço legal dessa parceria. E eu acredito que o professor Zago foi muito sábio em ter começado lá em 2016, porque a gente começou a jogar com as nossas regras. A gente pôs a mesa para os tribunais, para os órgãos de controle, quais são as regras. E agora eles estão aprendendo. E a visão que eu tenho é que, lógico, eu não estou em loco nas fundações, né? Eu tenho limite também de atuação. Mas eu vejo um avanço, sim, está bem claro isso, né? E eu percebo principalmente pelos tipos de fiscalizações que nós começamos a ter. Antes era uma coisa geral, agora estão indo mais específicos. E eles estão vendo, estão dando um feedback bom. Eu acho que essa é a minha visão, que é uma visão estritamente jurídica. Certamente a administração pode falar com mais propriedade, né?